Olha só, vamos para a nossa terceira mesa, né? Terceira não, quarta, né? Quarta mesa, que vai ser coordenada pela Laisa. E Vinícius vai ficar aqui na mesa, tu já estava sentado mesmo, tu senta ali, que é para ser o anotador de pontos. Laisa. Bom, gente, boa tarde. Primeiramente, queria agradecer aqui publicamente, né, a prontidão com a qual nossos convidados aceitaram esse convite, mesmo o contato tendo sido feito tão em cima da hora. Obrigada. E antes de passar a apresentação deles, eu queria fazer uma breve fala, contextualizando um pouco do sentido pelo qual a gente pensou essa mesa. Já faz um tempo, né, desde que a gente assumiu a atual diretoria da FNA, que a gente tem colocado como um dos compromissos nossos retomar o debate da questão da reforma urbana, né, tendo em vista algumas coisas que alguns estudiosos, colegas nossos, já têm colocado para a gente há algum tempo, né, no sentido de um esgotamento de um ciclo da reforma urbana, né, tal como ela foi pensada lá nos idos dos anos 80, em que a FNA participou ativamente, né, de todo esse movimento. Então, várias pessoas, né, a Emília já tem colocado isso há algum tempo, o Beni falou disso para a gente em Goiânia, o Kelson tem nos provocado bastante nas reuniões nesse sentido, né, nesse contexto totalmente adverso, né, em relação a essa pauta, né, com o esvaziamento progressivo dessa pauta no governo federal, a substituição dela por uma pauta desenvolvimentista conservadora, né, através desses programas do PAC, da Minha Casa Minha Vida, que cada vez mais tem ficado claro que priorizam né, certos aspectos econômicos, mais alinhados aos interesses do mercado imobiliário, ao setor financeiro, em detrimento daquela nossa pauta, né, de uma distribuição ampla dos serviços e dos bens públicos. Então, tendo em vista esse cenário, a gente pensou em convidados, né, o Caio e o Cazu, que já tem uma trajetória longa aí na questão urbana, como militantes e profissionais, para ajudar, né, a gente construir, debater um pouco, fazer um balanço crítico sobre a agenda urbana na última década, né, a fim de embasar, né, nos embasar para a gente começar a construir um reposicionamento da atuação do FNA, dos sindicatos diante dessa pauta e contribuir também de uma forma mais ampla para a revisão do debate da agenda da reforma urbana, né? Feita essa contextualização, eu queria apresentar os nossos convidados, para quem não conhece. O Kazu Nakano, ele tem uma trajetória profissional ligada ao planejamento urbano, né, como consultor no Instituto Polis, também tem uma passagem no setor público, né, trabalhou no Ministério das Cidades, e agora teve uma passagem mais recente pela Prefeitura Municipal de São Paulo, no setor de urbanismo. Professor no mestrado lá na FGV e na FMU, e é doutorando, né, na Unicamp, e vai defender dia 10. E o Caio, ele tem uma trajetória mais ligada à questão habitacional, né, frente à assessoria técnica PABU, né, que trabalha com produção habitacional autogestionária junto com os movimentos sociais, também passou pelo setor público, né, pela Prefeitura de São Paulo, e atualmente é professor da FAUSP. Acho que é legal dizer também que os dois atualmente são conselheiros, né, no conselho... Só o Caio. Enfim, o Caio é conselheiro aqui no CAU São Paulo também. No CAU São Paulo, os dois suplentes. Corta isso no vídeo. E agora eu queria passar aqui a palavra, não sei se vocês combinaram, Kazu, você começa? Pode ser? Obrigado, Laisa. Boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer o convite para estar participando dessa discussão, porque é sempre um prazer a gente estar dialogando com os nossos pares, né? Os nossos colegas também de profissão, e principalmente discutindo uma agenda
seja uma agenda política, mas também uma agenda de trabalho que tem tudo a ver com as nossas preocupações, as nossas práticas profissionais, as nossas pesquisas, as nossas discussões, que são as questões urbanas, as questões das cidades, até as questões arquitetônicas, né? E todas as outras questões que envolvem, né, esse debate. Eu acho que a gente está num momento em que precisa discutir muito o estado atual dessas questões, porque não sei se vocês concordam, mas percebo que há um processo acelerado de coisas novas, formatos novos, práticas novas, né, aparecendo, não só no nosso campo profissional, mas em diversos campos da sociedade, né? E isso não significa somente coisas positivas, porque também tem coisas destrutivas, né, surgindo nesse processo novo. Então, eu acho que a gente precisa discutir muito para a gente acumular massa crítica, né, e para a gente tentar encontrar saídas, encontrar perspectivas, encontrar rumos. Conversando com a Laisa, para pensar um pouco as pautas, né, para colocar para a nossa discussão, para a nossa reflexão, eu tinha pensado em trabalhar primeiro uma rápida retrospectiva dessa política urbana dos últimos 10 anos, que todos nós já temos bastante conhecemos bastante, né, vivenciamos bastante, participamos ativamente, de uma maneira ou de outra, em algum lugar institucional ou outro, né? E também colocar aqui os bloqueios, né, que a Arminha Mercator tem chamado de impasses, né? Com relação a essa trajetória, eu não sei se são exatamente bloqueios ou impasses, mas que, de certa maneira, coloca algumas dificuldades, né, para a gente poder estar enfrentando a realidade das cidades. Então, primeiro, dizer que essa trajetória, né, da política urbana aqui no Brasil, a trajetória do que a Arminha tem chamado do novo urbanismo brasileiro, que é esse urbanismo da reforma urbana, que é esse urbanismo calcado em estudos urbanos, porque o Brasil constituiu um campo de estudos urbanos, um campo de compreensão das cidades brasileiras, um campo de análise crítica sobre a realidade das cidades brasileiras, apontando, né, essa realidade desigual, segregada entre ricos e pobres, essa realidade predatória do ponto de vista ambiental, também do ponto de vista social, porque é uma realidade expoliativa, uma realidade em que o trabalhador, principalmente o trabalhador de baixa renda, ele é expoliado 2, 3, 4 vezes, né, inclusive pelas dificuldades que existem no espaço urbano. Então, esse campo de estudos urbanos, ele informou bastante essa agenda da reforma urbana, porque muitos dos pontos analisados sobre essa realidade das cidades brasileiras acabou sendo trabalhado como componentes da política urbana, né? Componentes de legislação urbana para o desenvolvimento urbano que buscava ou busca trabalhar um enfrentamento, né, diante desses problemas das cidades, né, desses problemas relativos à desigualdade, relativos a essa precariedade, a essa informalidade, às vezes generalizada na cidade, e as dificuldades que as pessoas enfrentam ao viver na cidade, no dia a dia. Então, essa trajetória, ela foi baseada nessa articulação, nessa conjugação entre estudos, análises e práticas políticas, ativismos, atuação em poder público, em gestão, instâncias legislativas, parlamentares. É interessantíssimo essa história, né, o que aconteceu no Brasil. Categorias profissionais como a FNA, como os sindicatos de engenheiros, como as assistentes sociais também, né, algumas entraram nesse processo. Então você tem aí um capítulo, né, da história sociopolítica do Brasil relacionada à questão das cidades, que é riquíssimo e que redundou em conquistas e colocou muitas
expectativas positivas para a gente, né? Porque teve conquistas jurídicas, teve conquistas institucionais, teve experiências em prefeituras de processos, né, que eram inovadores, processos participativos, instituição de conselhos, elaboração de planos diretores com instrumentos de política urbana para reforma urbana, enfim. Então, teve essa onda, né, que levantou expectativas e colocou perspectivas muito esperançosas para a gente. Só que na segunda metade da década de 2000, a gente começa a vivenciar um processo de desconstrução, um processo de, posso até dizer assim, de distorção, né, e de retrocesso mesmo, né, de alguns avanços que havia sido feito de paralisação, principalmente, né, e de esvaziamento político institucional em relação a alguns compromissos de desenvolvimento urbano alinhadas com essa agenda da reforma urbana. Então, acho que o que é importante é a gente começar a acumular massa crítica para tentar entender quais são esses bloqueios, né, que está provocando esse enfraquecimento e que está provocando esse esvaziamento, né, e essa paralisação, né. Então, nesse sentido, eu queria colocar primeiro uma contradição que a gente está vivendo aqui no Brasil. Uma contradição que mostra o seguinte: de um lado, a gente tem uma sociedade absolutamente urbanizada, 85% da população vive em cidades, e cidades com todo tipo de problema, todo tipo de dificuldade na vida das pessoas, e que tem uma série de potencialidades, mas também tem uma série de destrutividades nas cidades, tem uma série de dificuldades que estão prejudicando e que estão acabando com as potencialidades da vida urbana, né? Porque as pessoas morrem com as dificuldades da vida urbana. Então, a gente tem, de um lado, essa realidade que grita, que clama por política de desenvolvimento urbano, e de outro lado, a gente tem um vazio, tanto no poder público, né, quanto hoje em setores amplos da sociedade, né, ao dialogar com essa realidade urbana e ter força e ter base social ampla para reatualizar essa agenda diante dessa realidade, porque os problemas que a agenda da reforma urbana tentou enfrentar, eles não foram resolvidos ainda. A agenda da reforma urbana, ela continua absolutamente válida nas nossas cidades. As nossas cidades não deixaram de ter favelas, as nossas cidades não deixaram de ter loteamento irregular, não deixaram de ter área de risco, elas não deixaram de ser desiguais e segregadas. Aliás, elas estão muito mais segregadas. E a gente percebe que aquilo que há 10, 15 anos atrás era uma coisa subliminar em relação à intolerância de classe média, rica, em relação a classes mais pobres, hoje você vê que é uma coisa aberta. Em São Paulo, na revisão atual da lei de zoneamento, é declarado em audiência pública: nós não queremos zonas especiais de interesse social aqui perto do meu bairro, porque isso vai trazer pobre, né? Nós não queremos projeto de um centro de educação unificado, o CEL, porque quem vai usar o CEL é morador daquele bairro lá de baixa renda, isso no Campo Limpo, que nem é um bairro, né, de altíssima renda. Então, hoje, a gente vê um processo aberto ali de discriminação e de intolerância, né, de evitação, aquilo que o Lúcio Kovarik tem chamado de evitação social, né, que você está querendo viver entre iguais, né, em condomínio fechado, em shopping center, em bairros exclusivos, dentro do carro, em centros empresariais, em áreas de comércio caro, que é só para gente que tem dinheiro frequentar, e evitar aqueles outros que têm outro padrão de consumo, outro nível de renda, outra forma cultural de vida nas cidades, porque esse outro é diferente, portanto é um perigo, portanto é uma ameaça, portanto é algo a ser evitado. Então essa discussão que o Lúcio Kovarik está chamando de evitação social é algo que está se recrudescendo. Eu tenho analisado um pouco isso e os dados já estão mostrando que isso está se disseminando em grandes cidades do Brasil. Então, eu acho que isso
vai estar acirrando a tensão. Porque não é à toa que até um jornal como a Folha de São Paulo lançou um suplemento faz pouco tempo, cujo título é Como Viver Juntos. Vai ter um grande evento aí com personalidades internacionais da fronteira do pensamento, cujo tema também é Como Viver Juntos. Porque isso está na pauta, né? Diante disso que está acontecendo. A gente vê que não é algo localizado nas cidades brasileiras, tem uma certa generalização. Então, essa situação em que a gente tem esse acirramento da tensão, é um momento em que mais se necessita, né, de um processo político, e principalmente de uma presença e de uma atuação de instâncias públicas para distensionar isso, para encaminhar processos de trabalho que levem a pactos de convivência no território e com os territórios da cidade, né? Então, nesse sentido que eu acho que essa contradição, né, ela é muito perigosa, porque na história, desde o século XIX, o que a gente vê na história das cidades? Momentos em que a sociedade lida com uma realidade das cidades, e essa realidade das cidades, ela, ao invés de encaminhar e distensionar as relações e a convivência, ela acirra essas tensões. O que acontece? O que aconteceu em Paris, né, na metade do século XIX? O que aconteceu na segunda metade do século XIX? Acontecem revoltas, acontecem explosões sociais, né? Então, as cidades, quando ela não cria essas instâncias, né, para resolver coletivamente as suas tensões, os seus conflitos, o risco disso explodir de uma maneira destrutiva em tensões sociais é grande. E às vezes eu leio as jornadas de junho e o desdobramento das jornadas de junho em manifestações mais destrutivas nas nossas cidades, como aconteceu esse ano, né? Como os sinais, possíveis sinais de fato a gente está vivendo esse acirramento, né, de conflitos. As pessoas, elas estão como fios desencapados, né? Você rela nelas, elas te agridem, né? Ou ela rela em você e você agride elas. Então tem um grau de tensão muito grande na vida urbana. Eu acho que se a gente não encontrar diagnosticar, né, e trabalhar isso no contexto da cidade, numa escala da cidade, e quem dá a escala, né, é a política pública, é o Estado, é muito perigoso, né, o que pode vir a acontecer. Ou, por outro lado, a gente tem que pensar que talvez seja necessário que algum impacto aconteça para que a gente redefina novos rumos, né? Porque o que incomoda nesse momento é que, diante dessa contradição, desse quadro, existe uma pasmaceira institucional no campo do desenvolvimento urbano. Porque eu tenho participado de algumas discussões com prefeituras, colaborei com a Prefeitura de São Paulo e tenho conversado com pessoas de várias prefeituras, e é generalizada a leitura, o diagnóstico de que as estruturas institucionais, as equipes técnicas, as bases técnicas para a atuação no campo do desenvolvimento urbano no poder público estão esvaziando, estão se fragilizando, os funcionários estão se aposentando, não está se renovando, os salários baixos, a greve, né, dos engenheiros e arquitetos da Prefeitura de São Paulo mostrou claramente como que esse campo está absolutamente frágil. Eu estava na Prefeitura de São Paulo em 2013, parte de 2014, eu comecei com uma equipe de 16 pessoas, o que já é pouco, né, para lidar com a política urbana do município de São Paulo. Em 1 ano e meio se aposentou 3, né, e não entrou ninguém no lugar. Agora, essas 3 pessoas se aposentaram, levaram experiências e ninguém reciclou, né. E aí isso daí já vem acontecendo 10, 15, 20 anos. Os salários estão diminuindo gradativamente.
Então, esse ponto, né, que eu acho que é um ponto muito sério, né, que eu acho que a gente precisa trabalhar bastante ele para entender essas contradições e esses bloqueios. Agora, o que eu percebo também é que tem, de fato, após, né, a última década, principalmente na década atual, nas cidades, nas grandes cidades, você tem práticas políticas novas, você tem ativismos novos, você tem agendas novas, você tem formas de organização coletivas novas, ações coletivas novas, né? Objetivos diferentes que os coletivos estão colocando aí em pauta. E eu acho que não dá para a gente encaixar os formatos da década de 70 e 80 e começo da década de 90 a essas práticas novas. Eu acho que aqui, a gente estava conversando lá fora, eu acho que tem uma exigência grande para entender. Por isso que eu estou muito interessado cada vez mais em participar dessas discussões com essas pessoas, e é muita gente jovem, né, nas cidades. Porque tem muito uso de tecnologias, tem muito uso de estratégias, né, táticas, às vezes, diferentes. Agora, é uma situação ali de fio da navalha, porque onde isso vai dar é difícil saber, né? Eles não reivindicam políticas públicas em larga escala. Eles não estão disputando o Estado, eles não negam o Estado, mas eles não estão disputando o Estado, como a década de 80 e começo da década de 90 fez via política partidária, né? Então é uma forma de estar colocando a pauta urbana, a pauta das cidades, não somente via disputa da máquina do Estado, né? Então você vê ativismo como o Estelita lá no Recife, né? Os grupos, eles estão no enfrentamento direto às incorporadoras, ao capital imobiliário, não estão enfrentando o poder público, porque antes, né, esses setores eles enfrentavam e colocavam as suas agendas enfrentando o poder público para que o poder público fizesse o enfrentamento e a regulação com o capital imobiliário. Agora eles enfrentam diretamente, de um jeito criativo até. Eu acho que aí tem algo a ser trabalhado, a ser pensado. Outra coisa é uma agenda que eu acho que a gente precisa repensar, porque não dá para desconsiderar tudo que a gente construiu nesse período, né, dos 25 anos. Eu acho que o Estatuto da Cidade ele ainda não foi colocado em prática. A gente avaliou os planos diretores imediatamente após o Estatuto da Cidade. A primeira onda de planos diretores era praticamente um lixo, muito ruim. Então essa segunda revisão pode ser uma segunda oportunidade para melhorar esses instrumentos de planejamento urbano nos municípios, né? E aí eu acho que a política pública tem um papel importante. Não dá para desacreditar, eu ainda não desisti dessa agenda. E tem outro ponto que eu queria tocar, que eu acho que algo que pode ser uma perspectiva, mas é algo mais radical, vamos dizer assim, né, para lidar com a conjuntura atual, porque hoje a conjuntura atual ela disseminou e está cada vez mais generalizado aquilo que o David Harvey tem colocado como a articulação dos circuitos primários e dos circuitos secundários, quer dizer, processo de investimento do capital excedente, né, do setor produtivo da economia para o circuito secundário, que é o setor de produção do ambiente construído do espaço urbano e da produção imobiliária. Isso via mediação do mercado financeiro. Então, essa financiarização, como alguns dizem, né, do espaço urbano, da produção imobiliária, da produção da moradia, né, Minha Casa da Minha Vida é um exemplo disso, o modelo do Chile é outro exemplo disso, o modelo mexicano é outro exemplo disso. Então, esse processo, ele
tem se disseminado, tem provocado essas crises, né, com impactos na vida das pessoas que são brutais em larga escala, em vários países, né? Mas, ao mesmo tempo, diante da dramaticidade disso que está acontecendo, porque no caso da Espanha as pessoas se suicidaram, né? Nos Estados Unidos as pessoas despejadas foram viver em barracas de camping na rua, na praça, né? E agora, o que está acontecendo? Os bancos dos Estados Unidos, eles estão comprando essas casas cujos moradores foram despejados e estão comercializando-os para esses mesmos moradores que foram despejados, que tiveram a hipoteca executada, né? Então, esse circuito, ele criou uma armadilha que capturou a vida dessas pessoas de tal maneira que, em muitos casos, destruiu essas vidas dessas pessoas. Então, eu acho que diante disso, começa a surgir o contraponto também, né? As novas manifestações em torno do comum, o comum urbano, né, que é uma agenda que o David Harvey também tem apontado muito. Eu acho que essa política do comum urbano é algo que está em sintonia com a reforma urbana, né, e que pode ir mais a fundo, porque essa discussão sobre o comum urbano coloca em xeque a propriedade privada, individualizada, né, coisa que a reforma urbana nunca fez. A reforma urbana enquadrou o direito de propriedade na função social da propriedade urbana, mas ela nunca colocou em xeque, em setores da cidade, regimes de propriedade privada individualizada, né? E assim, colocar em xeque regimes de propriedade privada individualizada não significa ir para o comunismo, porque países capitalistas trabalham modalidades de regimes de propriedades cooperativas, propriedades comuns, tá certo? E eu acho que nas nossas cidades, e diante da realidade que a gente está vivendo, né, essa afirmação do que é comum, e o comum é aquilo que é vital para a sustentação da vida coletiva, como o ar, como a água, como a terra, né, como os espaços de convivência, né, os serviços de uso coletivo, né, os sistemas intraurbanos de uso coletivo. Eu acho que a gente pode começar a entendê-los como comuns, valorizá-los como comuns, né, serviços habitacionais comuns. Então, eu acho que essa tendência, né, de contraponto a esse drama que está atravessando os países em vários lugares do planeta, tem reforçado essa agenda, e eu acho que essa atuação que promete, né? Bom, esses são alguns dos pontos que eu queria trazer aqui para contribuir um pouco, né, para essa discussão, afirmando que, diante disso tudo, eu acho que ainda a gente precisa afirmar, precisa acreditar bastante nas cidades, porque as cidades é o que a gente tem hoje de instrumento, né, com maior alcance, porque é nas cidades que a gente consegue mobilizar inteligências coletivas. Nas cidades que a gente consegue mudar modos de vida, né? Comportamentos. É nas cidades que a gente consegue exercitar formas de convivência ali, né? Mais criativas, menos destrutivas. Então, eu sei que pode soar utópico, idealista isso, mas eu acho que não tem outro jeito. A humanidade está escolhendo esse caminho pelas cidades, né? Agora, essas cidades, elas precisam ser ferramentas que potencialize e que nos ajudem a enfrentar esses grandes desafios ambientais, esses grandes desafios sociais, esses grandes desafios econômicos que já estão na nossa cara nesse século XXI, né? Então, e a gente só vai conseguir enfrentar isso coletivamente, né? Individualmente vai ser impossível. Obrigado.
tarde, boa noite, né? Queria agradecer também a Laísa pelo convite, mesmo de última hora, né? Mas é um prazer estar aqui, poder discutir isso, fazer um debate aqui, como o Cazu falou, entre a categoria. Acho que é um momento fundamental para a gente pensar agora o papel dos arquitetos, o papel da arquitetura, né, o papel da profissão diante desse novo quadro urbano. Eu fiquei pensando, na verdade, fazer uma discussão sobre isso, sobre o lugar da arquitetura, dos arquitetos, diante desse novo quadro, como o caso, né, a encomenda da Laísa era falar um pouco do panorama da política habitacional, e quero apontar isso muito, um contexto muito específico, né, que hoje praticamente falar da política habitacional é falar do programa Minha Casa Minha Vida, né? Eu estou na FAO agora, mas estava numa pesquisa que acabou agora no começo desse ano, com uma rede, o Ministério das Cidades lançou um edital em 2012, se não me engano, e a gente formou uma rede muito interessante. Eram 11 equipes de várias universidades, de 6 estados brasileiros e tal, e a gente se encontrava pelo menos uma vez por semestre, trocando metodologias, e cada equipe estudou um contexto, né, do programa Minha Casa Minha Vida no seu estado, na sua região. E a PABIU, que é a assessoria técnica onde eu trabalho, estudou com o IAL da USP de São Carlos, a Minha Casa Minha Vida entidades no estado de São Paulo. E parece, assim, os resultados foram muito impressionantes. Parece que a gente já sabia um pouco o que nos esperava como resultados, mas a hora que você vê isso, vê essa realidade na escala, né, vê isso, como isso está espalhado no Brasil inteiro, como você tem padrões que se repetem no Brasil inteiro, a coisa fica bastante assustadora, né? A discussão que a gente fez, vou falar um pouco sobre isso, um pouco sobre esses resultados, e tem 2 esqueminhas que tem ali na apresentação, que acho que ajudam um pouco a pensar o lugar dos arquitetos e da arquitetura, né? Todo mundo que está aqui provavelmente participou disso bastante ativamente, né, do processo que antecedeu a criação, o lançamento do Minha Casa Minha Vida, né, desde o projeto de lei do Fundo Nacional para Habitação Popular, né, para a moradia popular, toda a construção do Ministério das Cidades, do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, que foi herdeiro desse primeiro projeto de lei, de iniciativa popular. Todo mundo aqui deve ter, em algum momento, acompanhado o projeto Moradia, né, que deu bases para essa construção, acompanhado o Plano Nacional de Habitação, e, de alguma maneira, a campanha pela moradia digna, que foi uma associação que há um tempo atrás seria inusitada entre movimentos de moradia, movimentos de luta por moradia e setores empresariais, para destinação de recursos, né, carimbados, fixos, nos vários entes federativos para a produção de moradia. O que acho que vale a pena lembrar, né, que o Planab tinha estabelecido lá uma tipologia de municípios, né, 11 tipos de municípios,
de acordo com a população e com a potência econômica daquele município, o vigor econômico, enfim. E para cada tipologia havia alternativas, né, formas diferentes de acesso à habitação, né. Ainda que tenha haja críticas a isso e tal, existia um olhar para as diferenças regionais e para as diferenças entre cada tipologia de município. Então, um município pequeno, pouco próspero, as alternativas para a produção habitacional seriam assistência técnica para autoconstrução, cestas de materiais de construção, né? Uma produção pequena também, né, de acordo com a escala do município. E para as regiões metropolitanas, uma diversidade maior de programas e de ações. A ideia do sistema, né, que também uma construção desses anos de luta pela reforma urbana, o Sistema Nacional de Interesse Social, com uma distribuição de recursos de fundo a fundo, com participação, né, do Fundo Nacional para os fundos estaduais e municipais, com seus conselhos participativos e tal. Esse era um pouco o contexto que todos nós vivemos, acompanhamos antes do Minha Casa Minha Vida, que veio como um programa econômico, né? Então, é sempre bom lembrar que o Minha Casa Minha Vida não é um programa habitacional, é um programa econômico, né, que por acaso produz habitação. Isso é uma coisa declarada, quer dizer, não é à toa que ele produz habitação, não é pouco produzir habitação, mas ele é um programa de natureza econômica e teve realmente importantes impactos na economia, na geração de emprego. A construção civil, o PIB da construção civil foi mais alto que o PIB nos outros setores. Realmente se baseou no discurso sobre o déficit habitacional, sobre a necessidade de produzir habitação, né, para contratar lá 3,5 milhões de moradias, executar 1.700.000, 1.800.000, né? Contratou em 8, 9 anos o que o BNH fez em 22 anos. Não é uma coisa besta, né? É realmente uma escala muito, muito importante. A gente fez, organizou agora um livro, tal, com artigos dessas várias equipes que trabalharam nessa rede que eu mencionei. E uma das coisas é olhar o Minha Casa Minha Vida como uma espécie de marca sobre a qual há vários tipos de programas, né? Programas diferentes, com a produção da faixa 1, que é até R$ 1.600, é totalmente diferente da faixa 2 e da faixa 3, né? O jeito de acessar o recurso, as formas de contratação, são modos totalmente diferentes. Então, Minha Casa Minha Vida acaba funcionando como uma marca por meio da qual vão se desenvolvendo os vários programas, que unifica se trata de produção, basicamente, e de propriedade privada, né? Então, acho que é importante isso que como o caso foi terminando a fala dele, né? Porque essa é uma característica que unifica toda a produção do Minha Casa Minha Vida. O Ministério das Cidades lançou uma pesquisa, o IPEA fez uma pesquisa a convite do Ministério das Cidades acho que o ano passado, né? E mostrando que a satisfação dos moradores, dos beneficiários, era muito alta, né? Então, uma nota 9, 9,5 para o programa. E isso apareceu também nas pesquisas que a gente fez, né? Que a rede fez. E era interessante porque eram assim, você fazia as perguntas, melhorou ou piorou o acesso ao emprego? Piorou. Melhorou ou piorou o acesso
os serviços urbanos, piorou. Então é ruim, mas é bom, né? No final era bom. Então, é bom porque a pergunta quando você faz, se você está satisfeito, né? Era assim, sim, estou satisfeito. Isso aparecia, e eram números muito parecidos nos 6 estados, nas 11 equipes, eram números muito parecidos no grau de satisfação. E era um grau de satisfação, essa satisfação está ligada diretamente à propriedade, né, à garantia da propriedade e à que a gente tem chamado de expectativa de estabilidade, que não significa a estabilidade em si, né? Os custos de condomínio, por exemplo, não garantem que essas famílias de menor renda que estão sendo atendidas vão permanecer nesses conjuntos, né? Os custos de condomínio são superiores ao próprio financiamento, né? De fato, quer dizer, um cenário que o melhor cenário do Planab não tinha o nível de subsídio que o Minha Casa Minha Vida tem, né? Para as faixas de menor renda chega a 96% do valor da unidade, do custo da unidade. Então é uma situação muito como financiamento, um cenário que permite o acesso de fato das famílias de menor renda. Isso é um impacto bastante positivo. O que a gente também andou discutindo sobre isso era que o papel secundário que as prefeituras passam a desempenhar. O Cadu deu um depoimento aqui de como a Prefeitura de São Paulo, quer dizer, com o 3º orçamento do país, não é isso? Se não me engano, a Prefeitura de São Paulo tem. O que é a estrutura institucional da Prefeitura, que hoje abriu mão de qualquer programa próprio para fazer rodar a Minha Casa Minha Vida, e essa é a tônica que foi aparecendo nos vários municípios, né? A Prefeitura vai se organizando para fazer rodar a Minha Casa Minha Vida. Então, a equipe técnica é a equipe necessária para fazer rodar. E fica sempre subjugada ao poder econômico, ao poder dos proprietários de terra nos municípios. O Kelson apresentou lá no Ampur agora um trabalho que era cadê o município, né? Um pouco externando toda a angústia, né, dele lá na realidade lá daqui de Caxias, de tentar colocar parâmetros mínimos, né, para que fossem atendidos pelas construtoras. Então, acho que esse cenário, né, e é onde o cenário de que a democratização né, ela estaria ligada à municipalização, né, a reforçar o poder público municipal, o caráter, o papel do poder público municipal de controle do solo urbano, controle da produção habitacional. Ela hoje vem bastante enfraquecida, né, pelo poder tanto pelos pequenos poderes locais, né, proprietários de terra ligados à prefeitura e tal, e a produção das grandes empresas propriamente. Então, instrumentos como as EIs, elas acontecem assim, vêm depois, né? Se faz o conjunto e depois que o conjunto está pronto, se marca, ou está para aprovar o conjunto, se aprova aquele território como zona especial de interesse social, para que ele permita parâmetros diferentes dos parâmetros que o município tem. Isso apareceu em alguns casos. Como o perímetro urbano também, né, vai aumentando, vai ficando um perímetro urbano com umas verrugas, assim, para pegar um condomínio fechado de alta renda e um conjunto habitacional de baixíssima renda, né? Então, um pouco essa reflexão, acho que tem dois esqueminhas que ajudam um pouco,
E apareceu lá agora na Ampur, foi um assunto tal, que a saída, a esperança estava na produção das entidades, né, no Minha Casa Minha Vida Entidades, né, na produção feita em autogestão, que é herdeira de todo um processo de autogestão. E o que a gente viu, especificamente na pesquisa que a gente desenvolveu aqui no estado de São Paulo, é que também não. Na verdade, mesmo os movimentos mais aguerridos, que estão na disputa mais intensa, né, como o MTST, o MLB, que tem ação de ocupação e tal, na hora que vai produzir, na hora que tem que dar a resposta de produção, não tem outra saída que não o Minha Casa Minha Vida Entidades. Então, isso aconteceu agora na Copa do Mundo, né? Então ocupa o terreno da Copa do Povo, que é próximo ao Itaquerão. Aí, para que não tenha manifestação, negocia que vão ser atendidos no Minha Casa Minha Vida Entidades. Em São Paulo, a prefeitura tem dado uma resposta padrão para qualquer ocupação. Fala assim, olha, tá ocupado. Não, se organiza, forma uma associação aí, vocês vão ser atendidos podem fazer o Minha Casa Minha Vida Entidades. A gente está acompanhando lá na Piabiru um grupo que tem um convênio firmado, no programa de mutirão firmado em 2004, e agora a resposta vocês vão para Minha Casa Minha Vida Entidades. Só que eles não têm habilitação no Ministério, não têm as condições para serem atendidos no Minha Casa Minha Vida Entidades. Então, virou a resposta padrão das prefeituras, né, de fazer rodar, e os movimentos também acabam enredados, né, nesse programa único, né? Mas aí a gente fala assim, não, mas tudo bem, mas a qualidade é melhor. O que a gente viu também em vários casos aqui no estado de São Paulo é que não tem qualidade melhor. Tem situações que o diretor de obras da prefeitura é o procurador da associação e dono de construtora, né? Então ele assume por si todas as pontas da produção. Então, um cenário bastante desesperador, assim. Mas para não... deixa eu pôr aqui essas duas. É rápido, tá? Só porque acho que ajuda... Obrigado, Fernando. Esse é o esquema que a professora Lúcia Chimbo, lá do IAL de São Paulo, fez na equipe dela lá, né? De como que era a produção antes do Minha Casa Minha Vida. E aí, então, aonde que está o produto habitacional, o público-alvo, um papel da prefeitura, né, como agente promotor, nas coabs, nas cooperativas, nas associações, a Caixa, o BNH como um agente financeiro, que apoiava então esses agentes promotores. E o público-alvo, então, estava nessa relação aqui, né, entre agente financeiro, agente promotor, e aí tinha as empresas como agentes executores. E a situação que eles colocaram agora, que eles vêm agora, que acho que é bem importante, assim, como a prefeitura vai aparecer lá longe, né? E a relação se dá diretamente entre o agente financeiro e o agente imobiliário, o agente executor, né, para a produção, e o consumidor diretamente com o agente imobiliário, fazendo com que a prefeitura desapareça nessa relação, né? Então, acho que esses são esquemas interessantes. Esse aqui é um esquema que a equipe do Adalto Cardoso, lá da UFRJ, fez. Então também como, né, onde que a prefeitura vai estar aqui num papel mero papel de aprovador dos projetos praticamente, né? E da seleção da demanda nos casos para as faixas de menor renda, né, para a faixa 1, mas ainda assim a gente vai vendo vários casos diferentes nos municípios, como a tal da fila, da lista, dos critérios para cadastro vão sendo desvirtuados de acordo com os interesses locais. Às vezes até beneficiando movimentos de moradia que estão na pressão, passa
na frente, né, com os critérios próprios. E no caso das entidades, esse tripé da autogestão, ele foi muito famoso. O professor Reginaldo Roncone trabalhou com ele, né, no mestrado dele, mostrou isso, que é um pouco herdeiro das cooperativas uruguaias, né? Então, que você tinha então o Estado, de um lado o movimento popular e as assessorias técnicas, né? E era o tal tripé da autogestão. Dizem que podia ser um tetraedro com um partido também aqui, ligando todos esses, né? O que a gente ficou bastante curioso assim, de ver era que, na verdade, para cada ponta desse tripé existia, nos anos 80, uma sustentação social, quer dizer, uma base social que permitia que essa ponta do tripé aparecesse ali naquela cena pública. Então, no caso dos movimentos populares, uma relação direta com as bases, com a formação desses grupos de origem e tal. Então, no município de São Paulo, quando no programa de mutirões, cada associação era criada a associação para o empreendimento, né? Então, o movimento tinha o seu papel de organização e se criava a associação para cada empreendimento. Era um CNPJ onde 100% dos futuros moradores estavam na associação, né? E no lugar das assessorias técnicas, no município de São Paulo tinham 25 ou 28 assessorias técnicas no comecinho dos anos 90. Hoje, se contar nos dedos de uma mão, hoje tem 4 e tem grupos diferentes, né? E o próprio sindicato de arquitetos, né, teve um papel importante na origem, né, quando o Nabil Bulu, que era presidente do SASP e tal, teve um papel importante na origem dessas assessorias técnicas, né, na origem, um pouco para pensar o lugar do arquiteto e como isso foi sendo perdido. Então, essa base aqui que vai pressionar o Estado para ter políticas com participação, uma política habitacional autogestionária, onde o Estado vai fazer apoio técnico, controle regional, disponibiliza recursos e terra. E a situação, bom, aqui como que é e tal, e a situação atual, que a gente viu, assim, no Minha Casa Minha Vida Entidades, é que a relação atual, ela é bastante vertical entre a Caixa. Então o Estado, ele está no lugar do Estado, é um banco, né, que está nesse lugar, e é uma relação bem vertical entre Caixa e a entidade organizadora. Hoje a entidade ela tem que ser uma entidade muito poderosa, ela tem que não sei se vocês conhecem as regras de habilitação, mas ela pontua, né? Ela tem que mostrar que ela faz reuniões, que ela tem muita experiência. Então tem que ser uma entidade, não dá para ser uma entidade que nasceu naquele momento, né? E ela vai fazer parcerias com outras entidades, às vezes que não tem habilitação, e as seleções de famílias que a gente viu, assim, nas entrevistas que a gente fez, ela tem uma relação muito, uma relação privada, é o tio, o parente, o amigo, tal, que vai indicando as famílias para compor aquela associação. Quer dizer, a gente fez algumas atividades assim, quem aqui tem experiência em sindicato, em associação, em igreja, tal? A maior parte da base desses movimentos não vinha de uma tradição de associativismo, né? E a entidade que ficou poderosa, né, ela assumiu o papel da assessoria técnica e social, que a assessoria social agora tem um recurso que nunca teve, né? É um recurso importante. Então a entidade assumiu isso, e isso vai se dando de várias maneiras. Não tem um ente próprio que vai prestar assessoria técnica, mas muitas vezes é um técnico, né? Um arquiteto, um engenheiro, que a associação contrata lá para fazer os projetos, para acompanhar a obra e tal. Ela assume a construção e, o mais perverso, ela assume o papel de
de ir atrás da terra. Então os movimentos, as associações todas estão assim, atrás de corretores de imóveis pelas cidades. Não sei como é que é a realidade nos estados, nos lugares de vocês, mas todo mundo competindo pelos terrenos nas periferias, né? Então fala, não, esse terreno já é meu, o corretor apresenta para uma, apresenta para outra também, né? Então, e as negociações, então, negociações com proprietários, tal, e mesmo o caso das ocupações, das ações diretas, recaem de novo nesse esquemão, né? E eu mostrei isso para o pessoal aqui de Caxias, quando eu mostrei o lugar que a prefeitura estava, né? Também ficaram bravos lá comigo, aqui, ó, né? Bem cinzinha, clara e tal. Ela vai fazer ela vai dar, são apoios eventuais, né? De terra, de licenciamento, alguma contrapartida, cada prefeitura faz a contrapartida de uma maneira, né? E o Ministério das Cidades também, ele vai ficar nessa relação abaixo da Caixa, né? A Caixa é mais poderosa que o próprio Ministério. Ela vai dar as regras de habilitação para as entidades e vai resolver sobre as exceções. Isso é muito curioso. Existe um neologismo das excepcionações. Então, se tem uma exceção na regra geral do programa, é o Ministério das Cidades que vai resolver. Enfim, são esses esqueminhas aqui que eu queria mostrar que acho que ajuda um pouco a pensar nisso no lugar do arquiteto e da arquitetura nesse contexto atual, para uma autoprovocação. E para terminar, já estou acabando, acho que vale a pena a gente pensar que o Minha Casa Minha Vida, então, ele é produção e propriedade privada, né? São essas duas coisas que unificam o programa. E que está sempre baseado na ideia do déficit habitacional, né? Na necessidade de produção, na necessidade de estoque, de produção de moradias novas. Se a gente pega os próprios dados lá da João Pinheiro sobre o déficit, a gente vai ver que a inadequação ela é muito maior do que o déficit. E, portanto, a necessidade habitacional talvez não esteja na produção de unidades novas, mas na melhoria, né, das unidades que já existem. Num projeto de urbanização de favela, mesmo que seja um projeto que tenha uma intervenção grande, com bastante remoção, 60%, 70% das famílias permanecem na mesma condição, né, e essas famílias são famílias que demandam ação de melhoria habitacional. A gente está numa conversa legal com o SASP lá para pensar, a gente lá da Piabiru, para pensar maneiras de retomar esse papel das melhorias habitacionais e do lugar do arquiteto nesse pequenininho, assim, nessa melhoria bem pequenininha. Acho que é uma pauta importante da profissão, né, da categoria profissional, e uma pauta importante também se a gente pensar mais amplamente as necessidades habitacionais, para além desse conceito que é bastante bem fundamentado e tal, mas que ainda permanece vago, do déficit habitacional. É isso. Obrigado.